Reportagem Silvio Brasil, Lupa Notícias, hoje com um tema muito importante. Aqui ao meu lado está o ex-prefeito de Santa Rosa, Orlando Desconzi, e a nossa conversa aqui hoje vai ser para esclarecer ou tentar esclarecer à comunidade algumas dúvidas sobre o que está ocorrendo com a Corsã Egeia no município de Santa Rosa. São muitas as reclamações nas redes sociais, também pessoalmente quando a nossa reportagem vai para algum lugar, muitos vídeos recebidos por trabalhos mal feitos, as tarifas com valores elevados e algumas pessoas, inclusive, já buscando a justiça, mas o porquê que isso está acontecendo? É essa pergunta que fazem para a nossa reportagem. Por quê? O que foi? O que ocorreu? O porquê disso agora, de tanta coisa que está sendo desaprovada pela comunidade, acontecendo pela Corsã Egeia. Convidei o Orlando Desconzi a vir aqui no estúdio da reportagem Silvio Brasil, Lupa Notícias, para tentar esclarecer um pouquinho a população sobre o que está acontecendo. Por quê? Porque o Orlando Desconzi foi prefeito na época em que ele assinou o primeiro contrato com a Corsã. Começou lá, mas de uma forma transparente. De um tempo para cá, as coisas começaram a acontecer, não com tanta transparência, mas com muitos problemas. Orlando Desconzi, muito obrigado por ter aceito vir aqui a reportagem Silvio Brasil, Lupa Notícias. Óbvio que nós já conversamos aqui fora dessa gravação, mas o propósito é esse, Orlando. Eu acho que ninguém melhor que você para esclarecer à população o que está acontecendo. Por quê? Porque você foi a pessoa que esteve à frente do primeiro contrato com a Corsã, que se estivesse em vigência hoje ainda, o município estaria com grandes vantagens, estaria sendo beneficiado, a população estaria sendo beneficiada, mas o contrato que você assinou hoje não está mais em vigência, não vale mais aquele contrato que você assinou, né, que previa, inclusive em caso de falhas da Corsã ou em caso de privatização, que o município então tomasse por parte a companhia e passasse a administrar a questão de água e saneamento na cidade. Orlando Desconzi, muito obrigado. Eu fiz esse resumo rápido aqui, e a pergunta que as pessoas nos fazem, que eu faço para você é: o que está acontecendo, Orlando, para esses problemas agora estarem deixando a população completamente insatisfeitas com os trabalhos da Corsã Egeia, aqui no município de Santa Rosa? Silvio Brasil, todos os internautas, o tema do saneamento é um tema muito sensível, porque ele trata da água. A água é fundamental à vida humana, à saúde pública, e ninguém de nós vive sem água, né? Então, é um tema que deveria, no mínimo, ser debatido e ser a população a dona da decisão. O que aconteceu quando eu era prefeito? Nós tivemos a oportunidade, mediante 2 audiências públicas na Câmara de Vereadores, de negociar com a Corsã um contrato por 25 anos. À época, fizemos a negociação, acompanhado inclusive de vereadores da oposição. Depois das 2 audiências públicas e das cláusulas que conseguimos avançar no contrato à época do governo Ieda Cruzius, ainda aqui no estado do Rio Grande do Sul, numa negociação que foi agendada pelo deputado Bongás à época, eu reuni minha equipe no governo, estudamos 77 contratos, fizemos uma pauta, submetemos essa pauta à sociedade na primeira reunião na Câmara de Vereadores, negociamos, expusemos para a sociedade, ouvimos novas contribuições, fizemos novamente os pontos novos e aqueles que não tínhamos avançado, e fomos fazer uma segunda negociação, e aí, buscando o entendimento final, então, tivemos uma audiência pública na Câmara de Vereadores, que aprovou aquele contrato com 800 pessoas no Centro Cívico, em pé e levantando a mão. E aquele contrato previa que cláusulas pudessem ser alteradas a cada 5 anos, considerando especialmente o tema do esgoto, né, que era um valor muito alto, e nós não conseguimos avançar sobre aquela cláusula, e entendimento à época de que era um valor do custo do investimento em tubulação e em tratamento de esgoto, mas nós entendíamos que em algum momento a tecnologia evoluiria e deveria ser aplicado esse benefício à população. Então, por isso, esse foi o principal motivo, mas não só esse, ele resguardava cada gestão municipal a poder fazer ajustes no contrato, se assim necessário, o que nunca foi feito após a nossa saída do governo municipal. Ajustes para mais ou para menos, né? Conforme
o entendimento entre as partes, né, que deveria, cada gestor municipal, junto à sua população, poderia fazer esse ajuste. Teve alteração, depois que eu saí da prefeitura, a lei federal do saneamento, que estava em vigor desde 2007, em 2020, no governo Bolsonaro, ela foi alterada, facilitando a privatização do setor de saneamento, estimulando o setor de privatização do setor de saneamento. A nossa bancada votou contra, o Partido dos Trabalhadores, PCdoB, PSOL, PDT e PSB do Rio Grande do Sul votaram contra. Os demais votaram a favor deste projeto no Congresso Nacional. Esse foi o primeiro problema. O segundo problema, o governador Eduardo Leite, através de uma iniciativa do deputado Turra na Assembleia Legislativa, que depois não se reelegeu, PP, era autor de um projeto que retirava o plebiscito na Assembleia Legislativa do povo gaúcho decidir se queria ou não privatizar a empresa de saneamento. Ou seja, da comunidade, das pessoas do estado do Rio Grande do Sul participarem da decisão. Ter os argumentos a favor, ter os argumentos contrários e o povo decidir por plebiscito. Foi retirado esse direito num voto conturbado, crítico, mas que o judiciário devolveu para a Assembleia, e quem era o presidente da Assembleia, o atual vice-governador, pré-candidato a governador no estado do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza. E ele validou aquele voto, então com aquele voto foi derrubado a necessidade de plebiscito. E com isso, né, então, houve um terceiro ponto falho. O contrato foi aditivado pelo prefeito do nosso município, prefeito Anderson Mantei, em 16 de dezembro de 2021, sem ter, na época, passado pela Câmara, sem nenhum debate com a sociedade. Ele assinou esse aditivo e ficou 2 anos na Câmara de Vereadores. Teve uma audiência pública depois, e nessa audiência pública ficou claro, foi dito pelos representantes da empresa, do que as cláusulas que estavam sendo modificadas eram aquelas que estavam ali no aditivo. E as demais... Esse aditivo foi assinado antes da privatização? Antes da privatização pelo prefeito. Pelo prefeito, sim. Né? Quando votado, já estava privatizada a empresa, né? Quando votado na Câmara de Vereadores. Mas ele assinou dia 16 de dezembro de 2021. Eu entendo que não caberia, não pode um prefeito assinar sem ter a autorização da Câmara de algo que ele não tem autonomia para fazer sem autorização do Legislativo. E a autorização posterior, no meu entendimento, é nula, mas cabe ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, essa decisão, que não é o entendimento que eles têm tido, né? Tem entendido que pode referendar posteriormente, que é muito estranho, mas enfim, é assim que tem se comportado. Esse aditivo, portanto, ele mantinha o fundo de gestão compartilhada e o conselho gestor, ou seja, 5% da tarifa de água que cada cidadão paga e 100% da tarifa de esgoto ele ficava no município, 70-30, tinha 2 fundos, um que o município aplicava e um que a Corsã, à época pública, aplicava exclusivamente em esgoto. Então, os 70% que ficava no município, que a Corsã tinha que investir, ela era 100% em esgoto, né, para que o município atingisse o 100% de esgoto tratado no município. E 30% era educação ambiental, áreas degradadas, saneamento básico e ambiental e investimento na secretaria, como computadores, veículos, máquinas, que fosse necessário para o trabalho da Secretaria de Meio Ambiente e Saneamento. Esse recurso, ele em 2023 deu 3,5 milhões do fundo que o município administrava. E a estimativa de 2024 era de em torno de 4 milhões para mais. 4 milhões naquele ano, considerando este mandato do Mantei, que são 4 anos que ele tem direito, considerando 4, e isso ia aumentar porque aumenta a inflação no mínimo nas tarifas, aumenta o número de moradores que a cidade cresce e aumenta o número de ligações de esgoto. Então, no mínimo, nós chegaríamos ao final de 4 anos com 20 milhões, né? E o contrato que eu tinha assinado tinha ainda 9 anos de vigência. Então, só
a partir da assinatura do contrato, o município perdeu, estimado, só nos 9 anos, em torno de 50 milhões que teria no seu caixa para ele investir. Você fala com a assinatura do aditivo, é isso? A partir da assinatura do aditivo. E depois... Pelo prefeito Anderson Mantei. Pelo aditivo, ainda a interpretação da empresa que o fundo de gestão permaneceria. Porém, dia 2 de abril de 2024, ele assinou um contrato na cláusula 22.1, elimina o fundo de gestão compartilhada. Não tem mais fundo de gestão compartilhada. Ou seja, abriu mão daquilo que era de direito do município. Que era de direito do município, que estava no contrato anterior assinado por mim. O aditivo na audiência pública foi explicado, foi a minha pergunta na audiência pública, foi dito que seria mantido, cláusulas que não fazia referência no aditivo, estavam mantidas as cláusulas originais. Para a população entender bem, porque a gente fala um pouco aqui, o Orlando fala de linguagem técnica mesmo, né? E eu tento traduzir para a linguagem popular, para a população entender o seguinte: digamos que eu e o Orlando tínhamos um negócio, e o Orlando tinha que me repassar um valor X para que eu continuar atuando, mas de repente eu assino um contrato e digo: Orlando, eu estou abrindo mão desse valor que você está me passando, eu vou continuar fazendo o seu trabalho aqui, mas isso aqui você não precisa mais me pagar. É como se tivesse autorizando a deixar de receber um valor que era dele, mais ou menos isso, para as pessoas entenderem. A cláusula diz, 22.1, ela diz aqui, está escrito, né? As obrigações da Corsã relativas ao Fundo de Gestão Compartilhada, criado pela Lei 4533 de 2009, não mais subsistem, assim como qualquer outras obrigações não previstas neste contrato. Esse contrato de concessão consolida e substitui quaisquer outros instrumentos anteriormente celebrados pelas partes. Então, esse contrato assinado dia 2 de abril de 2022, ele substitui o contrato assinado por nós em 2009, ele substitui o aditivo e, portanto, ele elimina o conselho gestor, o fundo de gestão compartilhada. E este recurso, que aqueles 30%, e você não pagava a mais, era da taxa que você sempre pagou, com o contrato de 2009, passou a ficar aqui para que o município tivesse um recurso, uma fonte de recurso de investimento. E agora essa fonte deixou de existir, todo o dinheiro é canalizado para o caixa da empresa privada Angea, Corsã Angea, que mantém o nome, mas é Angea, que é uma empresa privada, inclusive com acionistas internacionais. E não tem os 70%. E aqui no contrato assinado dia 2 de abril, eles dizem que a estimativa de valor é 156 milhões de investimento para atingir 100% de água, que já existe, e 90% de esgoto, que é o que a Lei Nacional do Saneamento exige a partir de 2020. Então, que deu prazo para que até 2033, podendo chegar com a prorrogação até 2040, é a lei de 2020 no governo passado, que foi votada e que obriga, né, as companhias fazerem as redes de esgoto até esse período. Então, Santa Rosa perdeu com este contrato assinado dia 2 de abril, sem ninguém discutir, sem nenhuma audiência pública, assinado única e exclusivamente por decisão do prefeito, ao menos até onde a gente tem conhecimento. Ele assinou esse contrato, e esse contrato, então, é o que está valendo agora, com estas cláusulas leoninas contra a população, contra o interesse do município, e Juí, o prefeito é do PP também, né? Lá a Corsã presta o serviço também de saneamento, e o prefeito é privatista, mas ainda não teve coragem de assinar esse aditivo. E enquanto não assina, o fundo de gestão compartilhada, pelo menos, é mantido no município. Mas o mais engraçado, Silvio, que o contrato que eu tinha assinado em 2009 tem uma cláusula que, em caso de haver privatização, né, ou extinção da companhia, o município passaria, aqui, a Corsã deixar de integrar a administração indireta do Estado, era um item, né? Com a extinção, a assunção do serviço autoriza a ocupação das instalações, utilização pelo município de todos os bens reversíveis. E aí tem vários itens que garante que o município tem que indenizar a companhia, mas de acordo com a sua condição. Então, o município de Santa Rosa, seja pela assinatura do dia 2, seja pelo aditivo, que é questionável, ele deixou de ser dono
da companhia de saneamento com as suas instalações no município, e já que ele é o titular pela Constituição do Serviço de Água e Esgoto, ele poderia ter assumido as instalações da Corsã no município e prestar ele mesmo esse serviço e indenizar. Isso naquele contrato que você assinou? No contrato que nós tínhamos assinado tinha essa cláusula em vigor. Então o município... Essa cláusula não existe mais. Com o contrato assinado, se esse contrato tem validade, assinado dia 2 de abril de 2024, ele elimina as cláusulas mais benéficas anteriores, né? E, portanto, elimina essa possibilidade. Mas, veja bem, o nosso prefeito abriu mão de ser dono da companhia e dados de abril de 2024, seguramente, no mínimo, a estimativa, naquela época, quando nós estávamos no mês de abril, até chegar ao final do ano, passaria de 60 milhões a receita em Santa Rosa da Corsã. 60 milhões, segundo dados que eu tinha extraoficialmente, 20 milhões era suficiente para pagar a folha com salários dos funcionários da antiga Corsã, não os salários de hoje, que é bem menor. E teria condições de fazer os investimentos, de manter a companhia funcionando. Então, com 60 milhões, você teria condições de pagar a folha, de garantir a indenização para o Estado da estrutura da companhia, garantir investimento para atingir a meta até 2033, que nós estaríamos com 100% de esgoto na cidade, e você teria a condição, no meu entendimento, de baixar a tarifa. Isso tudo nós abrimos mão com a assinatura do contrato dia 2 de abril de 2024, no meu entendimento, de uma forma totalmente equivocada, sem debate com a comunidade, sem avaliar essa alternativa, ou se fez uma avaliação, foi apenas interna, mas não com o conjunto da população. Eu nunca fui chamado para nenhuma discussão, a única oportunidade que eu tive foi de questionar o aditivo na Câmara de Vereadores, mediante uma audiência pública, o aditivo, mas o contrato, ele até hoje não foi aprovado pela Câmara de Vereadores, que eu tenha notícia. Portanto, esse é o ônus do que nós estamos sofrendo agora. Uma empresa muito forte, muito poderosa, que inclusive, segundo várias notícias públicas, agiu mediante corrupção em outros estados para a prática de cooptação de autoridades, né? Isso está em sigilo até o momento, mas ela teve que indenizar a União em 466 milhões, né? Ela confirmou que pagou propina, 2 diretores fizeram delação premiada e confirmaram que usaram do instrumento da propina para cooptação de autoridades, e aqui no estado ainda não tem nada público em relação a isso, mas o método foi o mesmo, né?